dois. Ok. Bom dia a todos e a todas, e é com grande satisfação que iniciamos mais uma vez, nosso programa Revista Educacional. E nessa semana nós queremos aqui conversar com o professor José Silveira, nosso convidado aqui já para iniciar a apresentação. Professor José Silveira, mestre em Educação pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em Gestão Pública, especialização em Gestão Pública pela Universidade Federal do Paraná, e é pesquisador na área de Gestão Democrática da Escola Pública. Tem experiência na área de educação com ênfase em administração de unidades educativas. Atualmente é diretor da EMF Antônio Duarte de Almeida, na Adre Itaquera, e tutor no curso de Pedagogia do Centro Universitário São Camilo. Está conosco aqui essa personalidade aqui, extremamente interessante para conversar. Professor José, tem aqui para dar a saudação, fica à vontade. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço a você, Gilmar, o convite, a toda a sua equipe. É um prazer enorme estar aqui, poder contribuir, conversar sobre educação. É o que a gente sabe fazer na vida, né? Conversar, discutir e propor boas práticas e boas ideias pedagógicas sobre educação. Adoro, gosto muito. Muito obrigado pelo convite. Que bacana, professor José. Nós aqui estamos realmente extremamente felizes por essa oportunidade de dialogar aqui nesse tete-a-tete aqui sobre educação, nossa praia. Professor José, eu gostaria já de iniciar aqui, porque eu sei que dentro dos nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos veem também pela internet, existem muitas pessoas que estão iniciando a caminhada dela na educação. E eu sei que tem pessoas que já têm uma trajetória bacana e bem encaminhada, mas muita gente está começando, e gente está até pensando se vai ou não vai agora iniciar. E como que é esse negócio, professor José? Como que o professor, a partir da sua vivência de início de trajetória, até você chegar hoje onde você está, você teria algo para falar para a gente, assim, da sua experiência em relação à trajetória até o ponto que você se encontra hoje? Fala para a gente um pouquinho sobre isso, porque eu acho que vai servir para muita gente, José. Opa! Eu diria a todos e todas que estão iniciando, estudando pedagogia, né, que é um curso bastante intenso, uma grande quantidade de alunos e alunas fazem curso de pedagogia. Eu diria a eles que o caminho da educação ele é brilhante, o caminho da educação é fantástico, apesar dos sustos e das críticas e do fracasso que sempre é colocado em primeiro plano. Mas eu diria assim, eu sou um otimista e eu acredito que todo o processo da educação ele é muito rico e cheio sempre de coisas muito positivas. Se você colocar na balança, você tem mais questões positivas do que negativas, né? É claro que as escolas estão sobrecarregadas, são muitos alunos, muita gente dentro de uma escola, né? Nem sempre tem uma estrutura favorável, mas é um caminho ainda que enche os olhos, é uma profissão que enche os olhos. É claro que você tem que ter coração, é claro que você tem que ter desejo, é claro que você tem que ter amor, é claro que você precisa estudar, precisa entender, não adianta chegar numa sala de aula de qualquer jeito, tem que estar preparado, e essa preparação são os estudos, né? E foi mais ou menos isso que eu fiz na minha vida, sabe, Gilmar? Eu entrei na educação já um pouco tarde, eu já tinha trabalhado em banco, em empresas, em outras coisas e tal, e eu imaginava o seguinte, imaginava que eu precisava estudar muito para entrar numa sala de aula. Eu imaginava que eu tinha que estudar demais, tinha que ler, tinha que entender muita coisa para entrar numa sala. Porque o meu maior medo era assim,
Se eu entro numa sala, o aluno faz uma pergunta para mim e eu não sei responder. Meu Deus, que sufoco. Então eu estudava, eu me preparava. Aí, quando eu já estava terminando a graduação, eu tive a oportunidade de ir para... Naquela época era muito fácil dar aula, né? Você passava na porta da escola e o RG caía, o pessoal pegava e falava, vem aqui dar aula, meu filho, entra aqui. É verdade. Né? Lá por década de 80, por aí. E eu fui para uma escola do estado dar aula. E ali eu descobri que não precisa, na verdade assim, não é que não precisa, mas o fato de você ter muito conhecimento, de você ler, de você estudar demais, aquilo naquele momento da aula talvez seja o menos importante. O mais importante é você olhar aquele aluno, conversar com aquele aluno, respeitar aquele aluno, saber do que se trata, e depois você consegue conversar sobre os conteúdos. O conteúdo não é o primeiro plano. O primeiro plano é a empatia, é o diálogo com o aluno, é reconhecer o aluno. E a partir dali eu fui entendendo que eu precisava de didática, que eu precisava estudar dinâmicas, que não bastava conhecer um determinado conteúdo e chegar lá e colocar aquilo para o aluno. Que eu precisava de outros instrumentos além da minha preocupação, que era só ter conhecimento sobre os conteúdos, né? E que eu precisava de outras alternativas. E aí eu fui estudar didática, fui estudar dinâmicas de grupo, fui estudar outras formas de comportamento, para poder lidar com a sala de aula e obviamente, ter um resultado mais satisfatório, vamos dizer assim. Que bacana, professor José. E aí a gente fica pensando, a partir desse início de caminhada, em que momento que você fez essa migração da sala de aula para a gestão de uma escola, José? Como que foi esse processo na sua carreira? Eu fui professor, ainda sou professor, todos nós somos professores, não é isso? Mas assim, ao longo da minha jornada como professor, eu percebia que muitas questões estavam no interior da escola. O que significa isso? Que muitas questões, porque você tem as políticas públicas, né, sejam do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, e essas políticas públicas chegam na escola e a escola tem que executar estas políticas públicas. Qual é a grande questão que eu já observava quando eu era professor? Na maioria das vezes, você tinha problemas nessa implementação interna dessas políticas públicas, por conta de questões de gestão pública, de gestão de pessoas, de gestão de projetos. Eu falava, então eu tenho que começar a entender isso e fazer parte desse processo. Eu comecei a me interessar em administração, né? Administração escolar, comecei a estudar isso, depois veio os concursos, passei os concursos, passei, assumi uma escola, e a gente tenta entender como lidar com o universo da escola do ponto de vista da administração, né? Que não é tão simples, mas é possível, né? É possível, mesmo numa escola pública, com todos os problemas que todos conhecem, mesmo numa escola pública de periferia, é possível você construir algo diferente, construir uma escola e uma educação de qualidade, né? Uma educação onde haja respeito pela comunidade, pelos alunos. Isso é possível de construir, não é algo... Descobri que não é algo impossível e nem difícil. É até fácil construir isso, não é tão complicado não. Que bacana. Então, e é possível perceber a partir dessa sua fala mesmo, José, que existem alguns pilares que funcionam por conta de que gente é gente em todo lugar. Não importa a classe social, não importa o local, ser humano é ser humano, não é isso? Então, eu acredito que esses princípios que você tem falado aí, de pontos que são extremamente relevantes, eles podem funcionar em vários lugares? Existe uma estratégia básica que funciona, ou você não entende assim? Como que é? Gilmar, o grande problema que eu costumo dizer, que o grande problema hoje da escola pública, principalmente, é que nós não sabemos aonde queremos chegar, que é o princípio básico da administração. O que é administrar? O que é administração? A administração é a utilização de meios,
sejam meios humanos, físicos, recursos humanos, recursos físicos, para chegar a um determinado fim, a uma determinada finalidade, né? Então, isso é administração. Qual é o grande problema que eu consigo observar um pouco, assim, mesmo distante na educação? Nós temos os meios, os recursos, mas nós não sabemos para quê. Nós não temos objetivos claros. Então, quando você não tem objetivo claro, você fica utilizando os recursos e é como se você andasse atrás do rabo, né? Você não chega a lugar nenhum. Então, a administração, você tem que ter claro aonde que você quer chegar, né? No caso da educação é muito óbvio. Você precisa utilizar todos os recursos, sejam materiais, sejam humanos, para atingir o fim que é a educação do aluno. Esse é o objetivo, educar o aluno. E um aluno que saiba se comportar, saiba ler, saiba escrever, saiba se posicionar na vida, né? Que seja um cidadão. É isso. Agora, como fazer isso? Aí é o processo, né? É o processo. E nem sempre esse objetivo é claro. Eu tenho dito em alguns lugares, assim, a partir do momento que uma comunidade, né, que os pais, que os alunos, que o professor, que o diretor, o coordenador, em conjunto, elaboram bons objetivos, a escola desenvolve, a escola caminha. E caminhando, soluciona o problema do fracasso, soluciona o problema da indisciplina, da violência. Você passa a lutar por objetivos comuns, né? Porque essa é a grande praia que eu penso que nós precisamos caminhar e resolver. Na maioria das vezes, as pessoas ficam travadas por questões, às vezes, pequenas, por questões pessoais, por questões limitadas. E por que isso acontece? Porque não tem um objetivo comum. Quando você tem um objetivo comum, independe se eu gosto, se eu não gosto, se eu tenho problema com um, problema com outro, porque nós temos em comum um objetivo. E as pessoas passam a integrar e a se relacionar a partir daquele objetivo comum. Então isso, eu penso que pode ser, sim, colocado para todas as escolas, para todos os diretores, para todos os coordenadores. Eu acredito muito na educação, Gilmar. Eu acho que a educação ela tem esse poder de transformar o indivíduo, de transformar a comunidade, de transformar a sociedade. É só com a educação que a gente consegue avançar. Sem educação nós não vamos avançar. Que bacana. E é possível perceber que existe aí então alguns itens que são essenciais e fundamentais que não mudam, assim como nós bem sabemos que cada caso é um caso, cada escola é uma escola. Professor José, e eu quero aproveitar também para continuar nessa nossa conversa aqui, que eu acho que ela é muito oportuna. O que vem a ser essa questão da educação integral? Essa educação integral que nós temos ouvido falar um pouquinho. Como que é esse negócio de educação integral, professor José? Pois é, esse tema é fantástico. Desde os anos 30 que a gente discute lá com o Anísio Teixeira, né? Com o manifesto da Escola Nova, que já discutimos essa questão da educação integral. E na história do Brasil, há momentos que a gente avança nesse processo da educação integral e há momentos que a gente recua, né? O que é educação integral? É uma educação, Gilmar, que está voltada para aspectos amplos do indivíduo. Porque, veja, uma escola, você vai para a escola para aprender a estudar, a ler, escrever, aprender matemática, etc. e tal. Então, nós estamos dizendo de aspectos cognitivos, vamos dizer assim, né? Olha, vamos ensinar essa criança a ler, seja lá o método que for, mas assim, é uma questão cognitiva apenas. Qual é a grande questão do conceito de educação integral? O conceito de educação integral é um conceito que perpassa por vários aspectos humanos, não só do aspecto cognitivo, mas os aspectos físicos, emocionais, aspecto social, o aspecto relacional. Ou seja, quando você discute o conceito de educação integral, você perpassa por vários aspectos de uma pessoa, de um indivíduo, de um aluno. Então, a educação integral trabalha com as dimensões
obviamente cognitivas, que é a função da escola, mas também com os aspectos físicos, emocionais, sociais, políticos, entre tantos outros. Ou seja, resumidamente, o que é educação integral? É uma educação que olha para o aluno de forma plena, completa, integral, né? Olha para ele de um modo completo. E isso é muito significativo. Penso que nos dias de hoje, para dar conta de uma educação de qualidade, de uma educação que leve em consideração esses nossos alunos, esse sujeito, somente o conceito de educação integral pode dar conta disso, para que esse aluno se sinta inteiro dentro de um ambiente, de uma escola, de uma sala de aula, né? Sem parcelar este indivíduo. Então, a ideia de educação integral é uma educação completa, onde trabalha as várias dimensões desse ser humano. Bacana, bacana. E continua dessa mesma levada a educação integral. E no dia a dia dos meninos, das meninas da escola, das nossas crianças, jovens e adultos, como que você tem vivenciado isso? A educação integral no dia a dia dos alunos. Tem essa percepção, José? Temos e conseguimos avançar muito com esse processo da educação integral. Eu tenho dito que a educação integral, ela transforma a escola, ela muda a escola. Porque como é que funciona, Gilmar? Funciona mais ou menos assim. O aluno continua tendo as suas aulas de português, de matemática, de geografia, né? Então, por exemplo, você estuda de manhã, então, no 7º ano, você estuda lá no 7º ano de manhã. Após essa aula mais organizada, mais cognitiva, do aspecto cognitivo, das aprendizagens dos conteúdos, do currículo propriamente dito, das áreas de matemática, de geografia, de história, você possibilita esse aluno participar na escola de outras atividades. E de que atividades que nós estamos dizendo? Estamos dizendo de atividades de dança, de atividades de teatro, de atividades de jogos de xadrez, de atividades esportivas, seja o vôlei, o futsal, o atletismo, sejam atividades culturais, sejam atividades musicais, aprender a tocar um violão, aprender a tocar um violino, aprender a tocar um saxofone. Então a escola tem recursos, vamos dizer assim, e condições para ampliar o tempo desse aluno na escola com outras atividades. E essas atividades é muito interessante porque o aluno começa a entender que a escola não é só a matéria de português, de matemática, mas eu posso aprender música, eu posso praticar o esporte, eu posso desenvolver uma atividade cultural como o teatro, como a dança e tantas outras atividades. E isso vai dando ao aluno um significado para a vida dele. E a nossa aposta é que quando a escola começa a utilizar de outras atividades, a gente até brinca, fala assim, esse aluno ele vai se transformando e transforma real a ponto dele aprender até português, até matemática. Você acredita nisso? A escola então se torna realmente um fator de integração na vida do indivíduo, né? De forma que ele percebe que aquelas disciplinas acadêmicas elas fazem parte de um contexto muito mais amplo. Então, muito mais amplo. Você já está falando aí do resultado mesmo desse processo, né? Você fala sobre educação integral e também fala do resultado que isso dá na vida dos indivíduos. Isso repercute para a família deles também? Repercute para a comunidade inteira, Gilmar. Você não tem ideia de como a comunidade, quando você caminha nesse princípio da educação integral, de como a comunidade olha a escola. Ela muda o olhar sobre a escola. Ela adora um filho participando, por exemplo, de uma banda musical, quando o filho vem tocar um instrumento, quando você apresenta essa criança para essa comunidade, para os seus familiares, você não imagina a riqueza que é isso. E esse aluno, ele se potencializa dessas questões, ele se empodera dessas questões. E ele vai transformando a vida dele. E nesse processo ele vai entendendo que ele precisa estudar, que ele precisa de matemática, né? Que ele precisa, e principalmente quando a gente começa a relacionar, por exemplo, para estudar música, música é matemática, né? Música é matemática. Como é? Uma das coisas que mais, quando eu iniciei nessa coisa de diretor de escola, uma das coisas que me intrigava, e um dia eu perguntei para os professores e a conversa ficou
como dizem os alunos, deu ruim. Por quê? Porque é o seguinte, eu tinha aluno que não sabia, não conseguia, não eram alfabetizados do ponto de vista da leitura e da escrita. Ou seja, eu tinha aluno que não conseguia escrever uma frase, por exemplo. Né? Então ele tem problema de aprendizagem, ok? Sim. No entanto, ele conseguia ler uma partitura de uma música inteira. E eu não consigo, até hoje. Aí isso me intrigou muito. Falei, mas como é que o cara lê uma partitura de uma música e toca o instrumento lendo para aquela partitura e não consegue ler uma frase da nossa língua portuguesa? Ué, aí tem problemas. Ué, qual é o problema? Aí a gente vai identificando assim, que esse aluno ele teve algum problema ali no processo de alfabetização, não pelo aluno, mas pela questão da escola, da questão ele tem que fazer autoavaliação, esse diretor, esse coordenador, esse professor tem que fazer uma autoavaliação do que está acontecendo. Porque o problema não é o aluno. Porque antigamente era muito fácil falar, o aluno não aprende, o problema é dele. Ele não aprendeu, mas aprendeu a partitura. Então tem um problema aí para a gente resolver. E a educação integral, ela escancara essas contradições da escola. E escancarando dá oportunidade de você rever e de você, a partir dessa revisão, reorganizar as suas ações, os seus planos, as suas atividades. Por isso que ela é brilhante. Então quer dizer que essa relação de encerrar esse ciclo mais do mesmo e ao mesmo tempo estar disposto a esse barulho, a esse conflito durante as relações de planejamento pedagógico, de planejamento da própria unidade escolar, é bem-vindo então esse processo de diálogo, ainda que esse diálogo ele venha a se tornar um diálogo bem acirrado, não é? Porque a mudança ela pressupõe então uma questão de diálogo, conflito, às vezes acaba acontecendo tudo isso, não é, professor José? Acontece, Gilmar. É assim, a educação integral, então, vamos lá, ó. A maioria das escolas mais tradicionais, conservadoras, elas querem viver dentro de um quadradinho. Toca o sinal, os aluninhos caminham para a sala, bonitinhos, sentam, um atrás do outro, o professor dá sua aula, toca o sinal, os aluninhos saem, de preferência bem devagarinho, né? Um atrás do outro, vão ao banheiro, vão à lanchonete, ao pátio, à cantina, alimentam, voltam, todos bonitinhos. Esse é o nosso sonho. Só que esse sonho, ele não é real, né? Uma escola com 1.000, 1.200 alunos é uma loucura. Ninguém controla mais esses alunos do ponto de vista do corpo desse aluno, né? Senta, levanta, agora faz a fila. E isso já não cabe mais, né? Não tem, a gente não consegue controlar esse corpo via atividades. Então o teatro educa o corpo? Educa. A dança educa o corpo? Educa. Porque ao mesmo tempo que você apresenta essas possibilidades, você conversa com esse aluno, conversa com esse corpo está em movimento, esse corpo extravasa, esse corpo flui. Então é um processo de educação. O que acontece? As escolas lutam para comprimir, para reprimir este aluno, este corpo, né, esta comunidade. A gente pensa que a educação integral gera o conflito violento com essa forma de ser, porque a educação integral é justamente o contrário. É a liberdade desse corpo circular, é a liberdade desse corpo estar em processo, estar em movimento. Obviamente, um corpo em movimento, e não mas 1.000 corpos em movimento, ele vai criar problema para todo lado. Ruído, barulho, né? Você está dando sua aula de matemática, o outro professor do lado está dando aula de música, aí você abre sua porta e fala, olha, está muito barulho isso aqui, não dá para parar de tocar esse instrumento aí? Mas e gera conflito, porque a escola passa a viver um movimento, né? E esse conflito, na maioria das vezes, ele é muito sério e ele é muito intenso. Aí, Gilmar, o que eu penso? Que só há uma maneira da gente solucionar esses conflitos, que é a questão, os espaços democráticos para conversar, para dialogar e para
avançar nesses processos. Então, eu não posso ter uma educação integral separada do conceito de democracia, porque é justamente a democracia que vai amparar e solucionar esses conflitos, né? Então, se você tem um conflito, e o conflito é bom, não é ruim não, porque o conflito ele faz com que as coisas apareçam, e elas aparecendo, a gente tem a oportunidade de encaminhá-las. Olha, professor, o senhor está no problema final, vamos ver então qual é a solução. Eu posso colocar o pessoal da música no canto, posso fazer uma sala com um pouco mais de acústica, vamos pegar a caixa de ovos, vamos colocar aqui. Ou seja, as soluções vão aparecendo. E vão aparecendo quando você democratiza esse conflito, democratiza essas relações. Então, o primeiro passo importante, precisa ter espaço para esse diálogo. Porque às vezes não tem um espaço também. Não tem uma reunião, ou quando tem a reunião você amarra ela e não deixa as pessoas falarem. Então tem que ter esse processo mais democrático para os conflitos virem à tona e você dar um encaminhamento para eles, né? Sempre em busca daquele objetivo. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tornar esse aluno capaz, né? Cidadão, que saiba ler, que saiba tocar uma música, que pratica o esporte, que pratica a cultura, que saiba ler, que saiba escrever. Então, de novo, é o conceito integral deste indivíduo. Por isso que a educação integral dá tanto problema e dá tanto conflito, porque ela mexe com todas as dimensões humanas. Que bacana. E dizer ainda que esse movimento, então, essas reuniões, essas assembleias dentro da comunidade escolar, você entende que isso é um movimento que pode acontecer somente na escola pública, ou você entende que no âmbito privado também existe essa possibilidade? Como que você vê isso, José? Fala para nós aqui. Gilmar, a escola pública, ela é um universo, vamos dizer assim, fundamental, né, para essas atividades, para o conceito de educação integral, mas ela não está restrita ao universo público, não. Ela pode ser muito bem colocada, pensada, entendida na dimensão da escola privada, não tem problema algum. É claro que envolve, Gilmar, todo o processo de educação, envolve recursos, envolve financiamento, envolve dinheiro. Não adianta a gente pensar que eu vou ampliar o tempo dos alunos na escola, né? Vou colocar uma atividade de teatro, colocar uma atividade de música, de esporte, e isso não conversar com a questão financeira. Porque, assim, quem é esse profissional que vai trabalhar? Ele vai trabalhar de graça? Até trabalha. Nós temos exemplo lá de pessoas que fazem um trabalho voluntário, mas, ao mesmo tempo, é a pessoa. Mas e o instrumento? Tem instrumento para a pessoa tocar? E se o instrumento quebrar, quem vai fazer o reparo? Ou seja, a gente lidar com uma condição financeira, né? Então, esses recursos, eles precisam existir, né? Precisa existir recursos. O recurso não cai do céu, ele precisa ser pensado, ele precisa ser organizado. Isso do universo tanto da escola pública como da iniciativa privada, né? A iniciativa privada, a gente sabe que ela sobrevive pelas mensalidades. Então, como é que essa comunidade está disposta a arcar com o custo? A escola está disposta a reduzir seus percentuais de lucro para investir numa educação integral? São questões que são possíveis, mas precisam ser analisadas e discutidas. E é possível entender também que existem as prioridades, né? Qual que é a prioridade daquela comunidade educativa, seja independente do âmbito, da esfera que ela esteja ocupando. Perfeito, é isso mesmo. E professor José, eu percebi também que algumas falas, alguns pontos aqui da fala voltada a essa administração escolar, ela pode ser muito bem utilizada em vários outros aspectos da vida humana, né? Independente de ser escola, dá para tratar alguns pontos aí na própria empresa, na comunidade, no bairro, associações de bairro, numa igreja. Dá para utilizar alguns princípios aí que foram discutidos aqui em diversos segmentos. É isso mesmo ou é impressão minha? Eu agradeço a sua pergunta, porque a gente fala demais e acaba esquecendo algumas coisas. Porque assim, Gilmar, o conceito de educação integral conversa muito com o conceito de cidade educadora. E o que é essa cidade educadora?
né? E essa educação integral? É dizer o seguinte, Gilmar, que nós não conseguimos, a escola só e sozinha e fechada em si, ela não consegue mais educar este sujeito de forma integral. Então ela precisa abrir-se, né, como alguns autores, ela precisa abaixar os seus muros e conversar com essa sociedade. E conversar com esse bairro, conversar com esse território. Então, o que nós temos no território? Eu tenho igreja, eu tenho mercadinho, eu tenho padaria, eu tenho indústria, eu tenho posto de saúde, eu tenho outras instituições. Todas as instituições têm um papel educacional, né? Tem aquela frase muito importante que ninguém educa ninguém, né? Que todos educam em comunidade. Então, se eu tenho uma comunidade que está voltada para o processo educacional, então, quando esse menino está no açougue, ele pode e deve ter ali relações de educação. Quando ele está na padaria, a mesma coisa. E vice-versa. A escola pode conversar com essa padaria, com esse açougue e fazer interações. Porque o processo educacional é nosso como um todo, da sociedade como um todo. E os princípios também podem ser utilizados amplamente, né? Não só no serviço público, na escola, no posto de saúde, no hospital, mas também nos setores privados também, sem problema algum. Muito, muito bacana. E olha só, e o tempo vai e a gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista. E nós temos recebido retorno de outros encontros aqui, de muitos jovens que estão cursando faculdade, curso de pedagogia e outros cursos ligados a magistério. E também referente a pais e alunos que têm entrado em contato conosco. E eu quero deixar uma dica aqui, que é um contato do nosso programa. Chama-se contato revista educacional@gmail.com. Para as pessoas que quiserem fazer contato conosco. Nós temos ainda o Espaço Network, profissionais de educação que desejam, porventura, encaminhar currículos. Nós estaremos também fazendo esse trabalho de reenvio desses currículos para instituições de ensino, que muitas vezes entram em contato conosco. Então, deixem aí seu currículo também. Contato revista educacional@gmail.com. E aqui, já pensando também no encerramento, esse foi o Espaço Network que a gente sempre tem aqui no programa, professor José. Muito bom. E outra coisa que também é importante deixar aqui nesse nosso encontro aqui, é o quanto tem se pensado na mobilização do todo, da cidade, do bairro. E essas escolas que têm essa visão de pular, de saltar da sala de aula, daqui a pouco eles vão saindo da sala de aula, quando pensa que não, eles já saem da escola, né? É isso mesmo, José? É isso mesmo, Gilmar, é isso mesmo. Esse processo, ele não tem fim, né? Nós sabemos que, ultimamente, a educação tem sido colocada em pauta, ela está na pauta da economia, da política. A educação está colocada de forma muito rápida e muito séria, né, na pauta da sociedade. No entanto, assim, o que a gente tem visto é que essa pauta nem sempre é uma pauta propositiva. Eu acho que a educação está num momento muito crítico, a gente está passando por um momento de ataques, né, de diversas maneiras. No entanto, o que a gente vê no interior da escola é exatamente o contrário. São alunos com desejo de aprender, são alunos com desejo de participar, são alunos com desejo de intervir na sociedade, de construir uma sociedade diferente dessa que a gente está vivendo. São alunos propositivos, que têm ideias e que têm proposta de inovação e de transformação. Então eu fico muito feliz e é lá que a gente se segura e se sustenta, porque eu tenho certeza absoluta, Gilmar, de que essa nova juventude, eles vão construir uma sociedade, um mundo muito, muito melhor do que esse que a gente está vivendo. Que bacana, que bacana. E para quem chegou depois, nosso professor José Silveira aqui conosco, uma fera na educação, um camarada acima de tudo, humano, e que está conosco aqui já nesse fechamento de programa.
E eu quero aqui já partir para esse encerramento, Zé. E te passar aqui para suas considerações finais aqui, para a gente fazer esse encerramento, ok? Já agradecendo você pela presença conosco. Gilmar, eu que agradeço a você, a toda a equipe do programa, parabéns pela iniciativa. Penso que são iniciativas como essa que abrem possibilidades para dialogar, para conversar. Nós estamos nesse processo, né, de conversar sobre educação, de conversar sobre possibilidades. Precisamos mudar, a sociedade precisa mudar, precisa avançar, precisa transformar. Nós temos muitas escolas com potenciais fantásticos, com projetos fantásticos, que na maioria das vezes não têm visibilidades, né? E toda escola, Gilmar, pode ser a escola pior, lá tem grupo de professores, de alunos que querem mudar, que querem transformar. Então, eu gosto muito dessa ideia que você traz de diálogo e essas possibilidades. Eu fico feliz pelo convite, agradeço. Talvez o que eu tenho na minha experiência, a gente está aqui para ser trocada, para ser compartilhada. Então, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez agradeço a você e sua equipe. E parabéns e sucesso aí nessa nova trajetória. Parabéns. Obrigado, professor José. Nós agradecemos e queremos deixar também a porta aberta aqui para continuar a nossa conversa, viu? Porque o professor José tem muito mais para falar com a gente ainda e tenho certeza que